Nasci na cidade do Recife, em Pernambuco. Aos 4 anos, mudamos para uma cidade do interior chamada Garanhuns. O que me lembro desta época são momentos de muita alegria. Meu pai era um homem alegre e muito cristão. Quando eu tinha 7 anos, saímos de carro com a família para uma viagem. A poucos quilômetros do nosso destino, o carro capotou, meu pai foi lançado a uns 300 metros de distância e teve morte instantânea. Lembro com riqueza de detalhes deste momento, bem como dos dias subsequentes. Eu me sentia muito especial para meu pai. E certamente, esta perda inesperada me deixou algumas sequelas emocionais. Tornei-me uma pessoa insegura, tímida e com baixa autoestima. Eu tinha grande dificuldade de fazer amizade, portanto, tinha poucos amigos. Tinha medo de expressar meus pensamentos, medo de ser rejeitada ou ridicularizada pelas pessoas. Apesar de fazer parte de uma família onde todas as pessoas falavam em público com facilidade, eu não me sentia à vontade para seguir esse caminho. E quando minha mãe me incentivava para isso, eu chorava diante do auditório. As poucas vezes que consegui me apresentar, era tremendo e com medo de esquecer o que havia decorado. Eu sempre fui mais caseira. Só ia passear se minha mãe fosse junto. Nem para a escola eu ia sozinha. Chegou a hora de ir para o internato, fazer o 2º grau. Eu queria ir, mas ao mesmo tempo tinha medo. Medo de coisas novas, medo de desafios, de ficar longe da segurança do meu lar. Mesmo em meio a muitas lágrimas, passei 3 anos no internato. E foi muito bom para mim, mas ainda não provocou a transformação que eu precisava. Eu lembro da época do teste para fazer parte do coral da escola. Isso movimentava todo mundo, pois todos os alunos queriam cantar no coral. Eu também queria, mas não tinha coragem de fazer o teste. A minha colega de quarto, que era irmã do maestro, me incentivou até que com muita timidez eu fui fazer o teste. Nem fui ver o resultado, pois tinha certeza que não passaria. De repente, minha amiga veio correndo me avisar que eu havia passado. Minha reação foi: "Você pediu ao seu irmão para me colocar no coral?" "Claro que não", ela afirmou um pouco ofendida. Eu tinha uma autoestima tão baixa que não acreditava que seria capaz de conseguir algo pelos meus próprios méritos. Durante as férias, grande parte dos alunos ia para a colportagem, vender livros para pagar os seus estudos. Os meus irmãos todos participaram desta experiência, menos eu. Minha mãe dizia: "Como Daisy vai fazer um trabalho deste se ela não tem coragem de falar com estranhos?" E assim, eu voltava para casa todas as férias. Na ocasião, a faculdade de teologia era nesta escola, mas eu nem queria olhar para os teologandos, pois não queria me casar com o pastor. Na verdade, como toda moça, eu sonhava em me casar, mas queria continuar morando não só na mesma cidade, mas até na mesma rua da minha mãe. Consegui sair do colégio sem namorar nenhum teologando. Meu plano estava dando certo. Chegara o momento de fazer uma faculdade. Na ocasião, na minha cidade, não havia faculdade e eu teria que estudar em Recife. Isso foi motivo de uma grande preocupação familiar, pois eu teria que me virar sozinha e tomar minhas próprias decisões, coisa que até então eu não fazia. Eu era muito expansiva com os amigos, mas muito tímida com os que não conhecia bem. Viver em Recife, longe de casa, foi um período especial de aprendizado em minha vida. Fiz vestibular, ingressei na Universidade Federal de Pernambuco. Na sala de aula ou na igreja, eu era muito resistente para falar em público. Segundo ano da faculdade, eu comecei a perceber um interesse especial por mim do secretário tesoureiro da Missão Nordeste, que era solteiro. Eu não levei aquilo a sério. Primeiro porque eu pensava: ele é um rapaz tão requisitado, não olharia para mim com algum interesse. E segundo, ele é pastor, para mim, fora de cogitação. Mas as atenções foram crescendo até que ele se declarou. Fiquei numa dúvida, porque ele dizia coisas tão lindas a meu respeito que eu nem acreditava. Ao mesmo tempo que me encantava, eu pensava: ele é pastor, eu não quero casar com o pastor. No entanto,
Não resisti à insistência e às atenções de um rapaz tão interessante. Começamos a namorar. Foi um período de encantamento e 9 meses depois, casamos. Só então me dei conta que não tinha mesmo nenhuma habilidade para ser esposa de pastor. Não sabia ser simpática com os membros da igreja. Ele, muito alegre e expansivo, cumprimentava os irmãos, abraçava os irmãos e me apresentava. Esta é minha esposa. Eu ficava paralisada. Eu dizia, oi. E depois ele dizia, não dá para você ser mais simpática? Eu estou tentando, eu respondia. E eu estava mesmo tentando. E o medo voltou. Novas pessoas, o que estão pensando de mim? Ele era muito conhecido em vários estados do Brasil. E como demorou para casar, todos queriam ver quem era essa moça que finalmente tinha conquistado o coração de um jovem tão cobiçado. E eu pensava, coitados, que decepção. Estão esperando uma grande mulher e se deparam com uma moça tímida, sem nenhum atrativo. Por insistência de uma amiga, comecei a ajudar no departamento infantil da igreja. Crianças pequenas não são muito exigentes, eu pensava. Assim posso me desenvolver sem muita cobrança. 1 ano depois veio a primeira transferência, de Recife para Fortaleza. Outra vez senti medo. Era por isso que eu não queria ser esposa de pastor. Mas agora, o que fazer? Estava no último ano da faculdade. Em Fortaleza não tinha nutrição. Quantos problemas! Mas consegui, com a ajuda de Deus, sair de todos eles e me formar. 1 ano e meio depois, e com um filhinho de 6 meses, recebemos uma nomeação para o Amazonas. Que desafio! Eu seria a esposa do presidente de uma missão que abrangia os estados do Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre, quase metade do território nacional. Novamente o medo. Medo de tudo que me esperava ali. Chegamos. Grandes desafios. Meu marido viajava muito. Eu sempre caladinha na igreja com meu filhinho. Logo fui avisada que havia um grêmio das esposas de pastores e que eu deveria ser a presidente deste grêmio. Eu? Para fazer o quê? Jovem. A mais jovem do grupo de esposas. Tímida. Sem nenhuma experiência e muito assustada. Em Manaus nós estávamos muito ansiosos por conhecer o novo presidente da missão. Quando eles chegaram foi uma agradável surpresa conhecer o pastor Osmar Reis. Era dinâmico, jovem, trabalhador, um grande pregador, ficamos assim muito satisfeitos com ele. Mas a esposa me parecia assim, não era o padrão de esposa que nós esperávamos. Muito novinha, tímida, mal levantava os olhos. Eu cheguei a pensar, coitado desse pastor, tão dinâmico, vai ter muita dificuldade para trabalhar com essa esposinha tão, eu não sei que expressão usar, mas tão tímida, tão coitadinha. E depois de alguns anos, quando eu vi Deise pregando numa igreja, eu pensei, não pode ser a mesma pessoa. Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Isso nos faz ver, nos faz sentir quanto Deus pode trabalhar na vida de uma pessoa. Quem era Deise naquela época, quem é Deise hoje com o poder de Deus. Mas eu quero acrescentar alguma coisa. Além do poder de Deus, naturalmente, o entusiasmo, a colaboração, o incentivo do marido, procurando fazer com que a mulher aproveite todo o seu potencial. E aí eu quero realmente parabenizar o pastor Osmar pelo que ele fez para que Deise despontasse, desabrochasse nessa pessoa que ela é hoje. Foram muitas lágrimas, longe de todos os meus parentes, sempre sozinha. Lembrei da história de Moisés. Passou 40 anos no deserto para estar preparado para cumprir o chamado de Deus. Eu acredito que ali foi o meu deserto. E em meio ao clamor da minha alma, Deus falou ao meu coração através da sua palavra. João 15,16, eu li, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto. Nossa, que alívio! Foi como se tivesse tirado um grande fardo das costas.
Eu não escolhi ser esposa de pastor, mas foi Deus quem me escolheu. Bem, se Ele me escolheu, o problema é dele, pois Ele me conhece e sabe que não sou qualificada para essa função. Se Ele quer que eu dê fruto, vai ter que operar milagres. Comecei a entender que só poderia fazer alguma coisa se estivesse verdadeiramente ligada ao Senhor. Eu queria me envolver de alguma maneira, mas era ainda muito tímida. Nós estamos aqui em Brasília, no Centro Médico Adventista de Brasília, e eu gostaria de deixar aqui uma impressão interessante que eu tive quando eu fui a Manaus para fazer o curso médico, para me preparar para o meu ministério. Chegando em Manaus, nós conhecemos lá na igreja da Cachoeirinha, em Manaus, uma irmã, a irmã Deise Reis. A Deise era esposa do presidente, mas era uma pessoa bastante tímida, era uma pessoa insegura, ela dificilmente se via participando de alguma coisa na igreja. E como eu era maestro do coral, eu convidei a Deise, porque tinha um contraltão. Deise, você precisa cantar conosco no coral. E ela relutou em entrar no coral. E é interessante que até quando tinha umas apresentações um pouquinho maiores, num teatro, assim, ela já procurava a segunda fila para se esconder um pouquinho. E assim era a Deise Reis, aquela pessoa tímida, insegura, dificuldade de participar. E a gente até pensava, será que o ministério do esposo dela não pode ser afetado por ter uma mulher assim tímida, mais parada? Mas alguns anos depois nós encontramos a Deise e o pastor Osmar. E nós nos surpreendemos tremendamente em ver a Deise lá na frente, dirigindo um congresso e falando e tocando o coração das mulheres, desenvolvendo esse ministério tão lindo no ministério da mulher, no ministério da criança, da família, enfim. E comentando com a minha esposa, eu disse, Thelminha, que coisa, o que Deus pode fazer, que mudanças, né, na vida de uma pessoa, né? E a gente viu isso. Hoje a Deise desenvolve um lindo ministério em todo o nosso país e até no exterior também, como uma prova viva daquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que se entrega a Ele e que se entrega ao seu trabalho. Amém. Nasce o segundo filho. O Senhor estava trabalhando em minha vida para curar a minha timidez. Tinha um bom emprego na área da nutrição, mas ainda tinha muito a aprender. Alguns anos depois, uma nova transferência. E agora meu esposo volta para Recife como presidente da Missão Nordeste. Eu já estava mais dependente de Deus. Já não me preocupava aonde Deus nos levaria. Eu sabia que Ele estava no comando. Eu apenas dizia, tudo bem, Senhor. Estou disposta a ir aonde mandares e ser um instrumento em Tuas mãos. Apenas não permitas que meu marido seja transferido para grandes cidades, como Rio de Janeiro ou São Paulo. Em Recife nasceu o nosso terceiro filho. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, mas Ele sabe o que é melhor para nós. Alguns anos depois, meu esposo recebeu um chamado para São Paulo, capital. Moraríamos na grande metrópole. Meu coração estremeceu. Era tudo o que eu não queria. Mais uma vez, o medo tomou conta de mim, apesar de já estar aprendendo a caminhar com o Senhor e deixá-lo guiar minha vida. Havia um plano de, em pouco tempo, a sede da União, onde meu marido estava trabalhando, transferir-se para uma cidade do interior de São Paulo. E eu sonhava com essa possibilidade de morar novamente numa cidade do interior. Mas, pouco antes da mudança, meu marido foi nomeado presidente da Associação Paulista Sul. Não, continuar vivendo na capital paulistana? Senhor, eu não entendo. Mas, se é isto que queres, estou pronta. Mas não estava. Mais uma vez, fiquei assustada, principalmente quando fui informada que havia sido nomeada diretora da AFAM, área feminina da Associação Ministerial, e deveria coordenar as demais esposas de pastores. Pensei, Senhor, não acredito. Por que eu? Essas mulheres são muito especiais, capazes, desinibidas, e eu não passo de uma mulher simples lá do interior de Pernambuco. E Deus me dizia, Deise, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, com a ajuda e o apoio do meu marido. Comecei um trabalho com aquelas mulheres
que se tornaram minhas amigas e me ajudaram a florescer para o Senhor. Alguns anos depois, em 1993, surge o Ministério da Mulher. Eu abracei essa ideia com muito amor. E foi só então que preguei o meu primeiro sermão. Tremendo, é verdade. Lendo tudo, mas era o começo. Vi mulheres serem transformadas pelo poder de Deus e através do Ministério da Mulher. E eu fui a primeira delas. O Ministério da Mulher cresceu e eu estava realizada. Pela primeira vez eu me sentia parte do ministério do meu marido. O Senhor foi transformando minha timidez em ousadia, os meus medos em confiança e a minha insegurança numa completa dependência dele. Mas o texto que me dava forças era Filipenses 4:13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu tinha certeza que Deus havia me chamado para o ministério. E quando Deus chama, Ele capacita. Não era mais a mesma Daisy, tímida e insegura que agia, e sim uma mulher transformada pelo poder do Espírito Santo. Mas quando tudo ia muito bem, meu marido é nomeado para a divisão sul-americana. E agora tínhamos que mudar para Brasília. Desta vez chorei muito. Como eu poderia deixar o trabalho que eu tanto amava? E questionei ao Senhor. Não entendo, Senhor. Mudaste a minha vida, minha maneira de ser. E agora que estou feliz, realizando o teu trabalho, agora que encontrei o meu espaço dentro do ministério, nos tiras daqui? Não há nada que eu possa fazer em Brasília. Deus tem que ter muita paciência conosco. Muitas vezes nós lemos, mas não aplicamos o que a Bíblia diz. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Pois bem, foi em Brasília que Deus ampliou o meu ministério. Lá eu fiz uma especialização em terapia conjugal e familiar e comecei a trabalhar na área de família. Com o incentivo do meu marido, comecei a escrever livros sobre relacionamento familiar e senti a alegria de cumprir o plano de Deus em minha vida. Hoje, meu marido está aposentado e se uniu a mim neste ministério lindo de ajudar as famílias a serem mais felizes. Com isso, a nossa vida conjugal está cada vez melhor, pois quando você trabalha pelos outros, Deus trabalha por você. Só o meu esposo pode mensurar o que Deus fez em minha vida. As pessoas que me conhecem agora pensam que eu fui sempre assim, falante, desinibida. Mas a verdade é que eu ainda estou sendo moldada pelo Senhor. Pois Ele me diz, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia da volta de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Quando eu conheci a Daisy, ela era muito tímida. Deu trabalho para eu me aproximar dela. Mas sempre foi uma pessoa muito dedicada às coisas espirituais. Estando ao seu lado por tantos e tantos anos, eu sou uma testemunha viva do que Deus fez em sua vida. A gente prega muito sobre o poder do Espírito Santo e que ele pode transformar qualquer pessoa. Mas quando essa pessoa é sua esposa, é algo muito especial e maravilhoso. A Daisy se preocupava porque não sabia tocar, não sabia cantar, não sabia pregar para me ajudar no ministério. O que ela não podia ver é que sua dedicação aos filhos e ao nosso lar era a maior ajuda que eu precisava. Ela me dava segurança para cumprir a grande responsabilidade que o Senhor havia depositado em minhas mãos. Esse foi o seu grande ministério. Quando os filhos eram pequenos, eu ficava muito tempo fora de casa por causa do trabalho. Deus nos recompensou. Hoje, nosso filho mais velho, que é psicólogo, é também professor em uma universidade adventista. E os outros dois são pastores. É uma alegria ver os nossos filhos servindo a causa de Deus. Isso prova que Deus não precisa de pessoas capacitadas, porque Ele capacita aquelas que chama. Quando a Daisy permitiu que Deus a usasse, a transformação foi total.
Não somente o nosso lar e os nossos filhos foram beneficiados, mas muitas outras pessoas. Hoje, quem a ouve pregar tem dificuldade de acreditar que ela era mesmo tímida. Mas ela é um testemunho vivo de que não há limites para uma pessoa quando ela se coloca nas mãos de Deus. O mesmo Deus que operou tantos milagres em minha vida está à sua disposição e poderá fazer muito mais por você, se você permitir. Contei o meu testemunho para que você compreenda que em tudo que faço dependo dele. Tudo que sou, agradeço a ele. E enquanto tiver vida, pretendo continuar sendo apenas um instrumento em suas poderosas mãos. Eu espero que a minha história possa lhe ajudar a ser tudo o que Deus sonhou para você. Toda a glória e toda a honra seja somente para Deus, o Pai eterno de amor.